A reportagem sobre o caso, porque também tem um mistério que continua, né, Gabi? Se não foi ela que matou as duas criancinhas, será que então foi o Francisco que matou agora mais 4 pessoas da família? Será que vai cair as duas crianças sob a culpa dele? Ou será que foi uma outra pessoa, hein? Será que foi o Francisco que matou as duas criancinhas? E se não foi com o caju envenenado, ele envenenou o quê? Qual o tipo de comida dessas crianças? São perguntas agora que se abrem para que a justiça responda, e não de uma forma errônea, quando respondeu falando que a vizinha é que era culpada e agora tiveram que soltar ela. Nós vamos para a parte psicológica do caso, parte psicológica desses acusados de envenenarem as próprias famílias, porque além desse caso em Parnaíba, teve um caso de um bolo envenenado, acho que no Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul. Então, do nordeste ao sul do país, casos de envenenamento. E olha, qual a relação, a semelhança entre os assassinos em série? Vamos conferir detalhes agora com o psiquiatra Dr. Samuel Rego, na reportagem do Lucas Rangel, o nosso ligeirinho da notícia. Bom dia! 2 crimes premeditados que chamaram a atenção do país. No Piauí, um homem colocou raticida no arroz, que resultou na morte de 4 pessoas da mesma família. No Rio Grande do Sul, uma mulher aplicou arsênio em um bolo, aonde resultou na morte de 3 pessoas da mesma família. Os assassinos eram integrantes da família. Jamais levantariam suspeitas da autoria dos crimes. Agora, você vai ver a semelhança entre os assassinos em série e o que chama a atenção nos crimes. Francisco de Assis, no dia 1º de janeiro, aplicou no arroz a substância Terbufos, usada em raticidas. 9 pessoas ingeriram o alimento, 4 delas morreram. Na região sul do país, no Rio Grande do Sul, Deise Moura dos Anjos aplicou arsênio em um bolo na noite de Natal, matando 3 pessoas da mesma família. A mesma é investigada na autoria do assassinato por envenenamento do sogro dela, em setembro no ano passado. Samuel Rego, que é psiquiatra, explicou as características de um serial killer. Quais são os principais traços de personalidade associada ao serial killer? Bom, em primeiro lugar é o egoísmo, né? Eles são extremamente centrados em si mesmos. E o outro ponto é a frieza emocional. Eles são muito frios, então eles têm muita dificuldade de ter sentimentos como remorso, arrependimento. Normalmente ele tem uma autoestima muito baixa, porque a história de vida de serial killer quase sempre é de pessoa que foi abusada, ou violentada, ou foi negligenciada durante a sua infância, mas eles tentam combater isso com pensamentos de grandeza. Só que esses pensamentos de grandeza, né, onde eles têm megalomania, onde se acham superiores, aquilo ali só mascara a sua baixa autoestima. Né? Então, isso aí são as características mais marcantes deles. Olha, tá aí então a reportagem. Inclusive, assim que possível, me pega as sonoras do Francisco. Tem uma sonora, trechos pequenininhos que eu separei de 1 a 9 e vai trazer um pouco mais do depoimento que ele deu. Porque tem pessoas perguntando e não é à toa, tem vários questionamentos, não é só o questionamento não. Se não tinha veneno no caju, as crianças morreram envenenadas por qual alimento? Quem teria dado o veneno para as crianças? É o Francisco, não é o Francisco? Na reportagem agora há pouco do Lucas Rangel, ele falou sobre a questão que vão pedir a exumação do marido dessa vizinha que foi presa, porque no passado ele morreu. Achavam que ele tinha só passado mal, mas ele pode ter sido envenenado. Vão pedir a exumação do corpo. Se realmente ele também morreu envenenado, quem matou ele? Foi também o Francisco ou uma outra pessoa? Porque o Francisco, se caía, além das 4 mortes, se caía as 2 mortes das crianças, ele pode ser considerado, já está sendo considerado um serial killer. Nós vamos trazer as primeiras sonoras dos depoimentos do Francisco. Você vai conhecer o Francisco falando. Ele falou para a polícia. Ninguém mostrou esses 9 depoimentos em trechos pequenos, pílulas do depoimento do Francisco. A primeira pode rodar. Bom dia. Palhaço é uma coisa negativa, sabe? Negativa. Sei.
E você acha que ela tinha algum envolvimento com o crime? Tinha. Era uma criatura que tinha a mente boba. Assim, tola, ela chegava dentro de casa e ficava assim, coçando a cabeça. Parece assim uma criatura matuta. Ó, a segunda agora tá titulada como aí, hein? Tá intitulada como? Então vamos colocando a segunda sonora, porque é mais um trecho do depoimento do Francisco. Acho que de vez que ela sabia que eu não gostava dela, que era a parte que ela me via negativo, ela achava que eu tinha um ódio, rancor no meu coração, que não existe. E ela acha que Por que ela achava que você tinha ódio e rancor por ela? Porque quando eu passava por ela, eu olhava pra ela e sentia assim, às vezes até nojo. Olhava pra ela e ficava olhando pra ela assim com um pouco assim de raiva, assim, de olhar, eu lhe juro, com a cara ruim às vezes. Entendi. Mas pode ser que no momento de a mente confusa eu tenha falado isso por conta de que eu tomava as providências de casa assim, ó. Aproveita esse arroz para não deixar de estragar. Eu não vou comprar outro arroz para ser feito. Eu sei, mas então o senhor nega agora que tenha mandado fazer esse arroz? Nego de ter mandado fazer, né? Sim. Pode ser que eu tenha dado a ideia de iniciar e esquentar o arroz. E eu não estou lembrando. Mas que era para ser aproveitado o arroz. A ordem era essa aí. Porque se tivesse veneno colocado à noite anterior, o casal que foi convidado e a filha da Maria, por exemplo, casada, teria também passado mal com os filhos dela. Exato. Quem colocou durante um período da madrugada e da manhã veneno nessa panela? Isso eu não sei agora, só Quem é que o senhor acha de dentro da casa que poderia ter feito isso? Dentro de casa eu não tenho suspeito de ninguém. Por mim eu estou satisfeito. Só quer falar mais alguma coisa? Só tem uma coisa. Fala, pode falar. Se eu falei alguma contradição, quem esquentou, a ordem de mandar esquentar ou não, foi talvez nesse dia de confusão, que já estava feita a confusão, rebuliço lá em casa. Eu quero fazer só uma pergunta, eu lembrei agora. Vamos ser felizes ainda. Calma. Aí eu abracei ela e disse, vamos ser felizes. Só isso. Mas ele não atrapalharia em nada. Eu gostava dele também. Meu plano era disse que não falava com ele. Era empregar ele também. O senhor falou antes que ele não falava com o senhor. Não falava não. O senhor falou que o senhor foi uma pessoa que sofreu muito na infância, né? Isso. Foi quase que torturado pela mãe, né? Porque Isso aí não leva os fatos da minha família, não. O foco agora é minha família. Não, vamos ficar lá mesmo. Já vai falar só? Ali é meu passado, é uma história triste. Tá, então a gente não vai falar. Mas a gente está sem entender, seu Francisco, porque é que o senhor, em todo o seu depoimento, o senhor, desde o início, o senhor diz o seguinte: foi o peixe. Não tem nada no peixe. O senhor já sabe? Deixa eu só completar esse assunto que você ia iniciar. Mas nem com isso eu fiquei traumatizado, eu não sou. Tem um problema psicológico, revolta, tem assim, alguma coisa bizarra, essas coisas. E o senhor não conseguia fazer ele ser do jeito que o senhor queria? Não conseguia não, eles como se estivesse tentando civilizar uma civilização de gente, de índio, de primata, sabe? Eu devia ter feito mesmo, era ter seguido os conselhos da minha mãe. Então o senhor achava eles parecidos com primata, né? E quando eu falava... Tem gente falando, será que o Francisco também não é culpado? Mas a diferença do depoimento do Francisco para o depoimento da vizinha quando foi presa, os dois têm algo em comum, eles negam o crime. Só que a diferença é que no depoimento do Francisco, ele entra em contradição quando a polícia pergunta sobre a história do arroz. Porque de início chegou a informação, o veneno estava no peixe que a família comeu. Só que depois o laudo comprova que o veneno estava no arroz. E não era
no arroz, porque um determinado arroz com o peixe foi doado não só para a família, que acabou morrendo envenenada, mas para outras famílias daquela região, num trabalho voluntário. Até começaram a desconfiar de início dos voluntários. Depois foram ver, o veneno era num outro arroz, num arroz que foi requentado, ou seja, o Francisco, quando a polícia indaga ele, falando que você obrigou eles a comerem não aquele arroz, aquele outro. Aí ele entra em contradição no depoimento. Então isso fez a polícia, as antenas levantarem. Tem gente falando, eu tenho a impressão que não foi o Francisco. A vizinha foi liberada. Agora tem muitas perguntas envolvendo essa história. Será que foi o Francisco que matou os 2 meninos? Se não foi a vizinha, foi alguém. Será que o veneno não estava no caju? Estava onde? Nós vamos agora ver o momento, eu mostrei o depoimento do Francisco, que permanece preso, passou por audiência de custódia, permanece preso. Mas nós vamos ouvir agora a vizinha, quando ela estava presa, a polícia interrogou ela. Ela negou o envenenamento. Você vai ver o momento em que ela fala. Agora sim sabemos que é a verdade. Em depoimento, a vizinha havia negado o envenenamento de crianças. Coloca no ar a fala dela. Me diga uma coisa. A polícia, quando esteve lá, foi apreendido algum objeto lá na sua casa? Foi. O que foi? Foi meu celular. Foi meu celular, meu sacola de documento. E esse coisa que eu disse para ele, olha, isso aqui que tem aqui na minha casa, isso aqui não é para matar negócio de gente nem gato não. Eu disse, Eram iguais ou era diferente um do outro? Era diferente. Ele ficou lá para botar para rato barato. Ele lá tem muito rato barato. E outro para formiga. Mas não para matar gente nem gato. Disse logo para ele. Tá. Eu fui acusado, na acusação dessas pessoas que não gostam de mim. Nunca joguei caju envenenado. Foi minha neta que ficou lá dizendo, podia meu giro vir aqui para dizer a verdade. Meus caju passaram mal, e agora vem jogar a culpa de mim. De jeito nenhum. Coisa que eu não fiz. A senhora falou desse veneno quando a polícia foi lá fazer a busca, foi? Eu disse, mesmo entreguei, tá aqui. O veneno tá aqui. Foi fazer a busca lá, perguntar. Sim, tá aqui, eu tô lhe mostrando aqui. Só tem um restinho aí, meu irmão que tá com esse veneno. E para ele morrer na caída, ele morreu envenenado por causa da meia dele. Disse a vocês, tem muitas perguntas a responderem sobre esse caso. Se você pensa que nós vamos esquecer a história, não. Assim que for surgindo novidades, como por exemplo, a resposta de se não foi a vizinha, quem envenenou? Se não foi o caju, qual outro alimento que envenenou essas crianças? São respostas que, claro, agora, 5 meses após o crime, é muito mais difícil a polícia ter essas informações. É aquela história, né? Não existe crime perfeito, existe o crime mal investigado. Nós vamos trazer a reportagem com o repórter Ivan Lima. Ele esteve ontem acompanhando a saída. Aliás, o Kilson já está comigo lá fora, já tem o sinal dele. O Ivan, ele acompanhou a saída, o ganho de liberdade da Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos. A Justiça do Piauí determinou a soltura da Lucélia Maria da Conceição Silva, de 52 anos, acusada de envenenar os 2 irmãos, de 8 e 7 anos, em Parnaíba, litoral do Piauí. Nós vamos acompanhar a reportagem. Antes, o Denis já me ouve lá fora? O Denis já me ouve, ou o Kilson? Porque se o Denis me ouve, o Denis, ele vai entrar para falar daqui a pouco de destruição por conta da chuva aqui em Teresina, mas ele acompanhou esse caso do início. Eu também, o Kilson, o Mesquitão, que até interrompeu as férias dele lá em Parnaíba para monitorar esse caso. Ô Denis, jamais a gente imaginava que a história ia tomar um rumo, essa dos envenenados, do jeito que ficou, né, Denis? Oi, Dudu, bom dia para você e para todos os nossos telespectadores aqui do Bom Dia. Foi, de uma certa forma, Dudu, efeito dominó que aconteceu com esse caso do envenenamento em Parnaíba, porque até então, antes do envenenamento dessa família, ninguém tinha informação sobre os cajus, né, que foi preponderante para tomar esse rumo dessa investigação, onde nós tivemos aí a soltura dessa senhora, da vizinha da família, que foi colocada em liberdade pela Justiça. Essa informação foi trazida pelo perito Antônio Nunes durante a semana passada, em que ele disse que os cajus ainda não tinham sido passados aí por perícia,
bem como o corpo de um gato que também foi encontrado na cena, né, no local onde teria ocorrido aí o envenenamento das 2 crianças em setembro do ano passado. E aí, diante da chegada desses equipamentos, né, desse material para fazer esse exame, ontem o secretário Chico Lucas falou sobre esse material vir de fora do país. E com a chegada desse material é que a polícia pôde fazer essa perícia nos cajus, ou seja, de setembro do ano passado. Ontem a gente teve de fato essa resposta por parte da Segurança Pública e essa senhora foi colocada em liberdade. É bom lembrar que esse caso ainda não está finalizado, né? Ou seja, deve ter novos desdobramentos, novas linhas de investigação vão ser desenvolvidas aí pela polícia, até para chegar à autoria real desse caso, porque se essa senhora foi colocada em liberdade e o autor, né, do envenenamento dessa família, ele foi preso, e se tiver que imputar esse crime a ele, é preciso com que essa linha de investigação saia da onde a polícia chegou inicialmente até chegar ao principal suspeito do crime que ocorreu durante os primeiros dias de janeiro. Então, há todo esse trabalho por parte do delegado Abimael lá em Parnaíba para que haja essa resposta. Outro ponto importante destacar também, Dudu, é que com relação a esse caso de Parnaíba, pode haver muito julgamento por parte da sociedade se a polícia errou ou não errou. Na verdade, houve aí não só a polícia, como também o entendimento da justiça, porque se eles não tinham laudo dos cajus e do gato que teria morrido envenenado, a polícia se baseou aí, e a justiça também, nos depoimentos, né, de que essa senhora teria aí uma série de situações relacionadas ao envenenamento de animais nessa região, que fez com que embasou de fato a prisão dessa vizinha dessa família. Então, a expectativa vai ficar agora por parte dessa investigação que deve ser desenvolvida pela polícia a partir de agora, pelo delegado Abimael, lá no litoral do Piauí. Dudu. Não é à toa, o Kilson Johnny. Obrigado, Denis. Não é à toa que esse caso está repercutindo nacionalmente, porque nós estamos diante de uma injustiça. Isso é um tapa na cara de muita gente que às vezes acaba julgando. Chegaram a quebrar a casa dessa mulher. Telespectadores já falaram aqui que seria interessante a população lá se unir, como se uniram para quebrar, se unir para reconstruir a casa dessa mulher, que agora teve que ir para a casa de parentes, porque nem a casa tem mais. Se bem que vai pegar uma indenização, mas isso demora na justiça, e nós não estamos falando de dinheiro. Tem coisa que dinheiro não compra, tem coisa que dinheiro não paga, que é a questão da dignidade, do caráter, que durante 5 meses foi destruído em relação a essa mulher. Mas como o Denis falou, né, Kilson? A gente tem perguntas. Se não foi ela, foi quem? O veneno não estava no caju? Estava onde? Além das 2 crianças, tem o marido dela, que vai ser o corpo provavelmente exumado, porque suspeitam que ele passou mal, e também envolvendo toda essa história. O Kilson vai comentar, Kilson, e eu vou trazer a matéria do Ivan. O Ivan foi o primeiro repórter a colocar o microfone disponível para essa senhora poder falar. E agora todos sabem que ela estava falando a verdade quando ela negou. Eu vou trazer essa reportagem da saída dela, para onde ela foi. O Ivan esteve lá, ficou de plantão à noite. Sim. O Kilson também tem informações, não só judiciais envolvendo a história, como também eu quero ouvir o lado do Kilson e a suspeita dele também no feeling jornalístico investigativo que ele tem. Só vou rodar uma vinheta de 15 segundos, que é uma vinheta obrigatória, de 15 segundos apenas, não é intervalo, e na sequência eu venho com a reportagem e o Kilson ao vivo com informações importantes.